O D é seu também, né? O D é meu também. Fechou, vambora. Então, iniciando aqui a apresentação do trabalho de processos estocásticos, aqui a dupla eu, Matheus Cuscioli e o Guilherme Mariconi. Aqui uma foto do enunciado do nosso problema que a gente escolheu para resolver, do livro de introdução à teoria das filas, processos estocásticos. Pode passar. E aí o Guilherme vai começar resolvendo o exercício A. Bom, Então, o então. exercício A, só volta ali no enunciado, Gui. Ah, Ele pedia para construir o diagrama de taxas e desenvolver as equações de equilíbrio sem resolver ainda. isso. Mais apresentar a forma. Bom, então explicando o conceito do exercício A. Então, no item A, a ideia é apenas formular o modelo e não resolver completamente. Então, aqui, o estado do sistema é definido como um número de sapatos, incluindo os que estão esperando e os que já estão sendo consertados. Então, no A, cada vez que chega um cliente, ele traz 2 sapatos. Então, o estado do sistema aumenta de 2 em 2, com a chegada, uma taxa de chegada igual a 1, que é o nosso lambda da forma. Já o serviço, ele acontece sapato por sapato. Então, quando um sapato fica pronto, o estado diminui em 1, uma taxa de serviço igual a 4, que está especificado na forma. E aí a gente consegue montar nosso diagrama de entrada e saída, e por causa disso, como os estados não sobem de 1 em 1, mas de 2 em 2, então não é um processo de nascimento-morte clássico. Então, com isso, a gente pode montar um diagrama de transição e escrever as equações de equilíbrio igualando o fluxo que entra e sai de estado para estado, como exemplificado nas fórmulas colocadas. Já no exercício B, o ponto de vista ele muda. Então, agora o cliente é o par de sapatos e não mais cada sapato individualmente. Então, as chegadas continuam sendo Poisson, com a taxa de um par por hora, como exemplificado na forma, e cada par precisa de um conserto de 2 sapatos. E como o tempo de conserto de cada sapato é exponencial, o tempo total de serviço do par é a soma dos 2 tempos exponenciais. Então, essa soma segue uma distribuição de Erlang de ordem 2, e como existe apenas um servidor, o modelo de fila é M21, que é um caso particular de MG1, como exemplificado, a equivalência de cada, seguindo a taxa 4 e K gama igual a 2, que é a ordem Erlang de ordem 2. No exercício C, então, a gente quer calcular o número esperado de pares na sapataria, que é o nosso EL. Então, como o serviço não é exponencial, então a gente não pode usar a fórmula simples MM1, então a gente usa a lei de Little, que vale para MG1. Então, primeiro a gente calcula o tempo médio de serviço de um par, que no caso, que é a Erlang de ordem 2 com a taxa 4, que nos dá um resultado de 0,5 hora, meia hora. Com isso, a taxa de utilização do sistema é 0,5, que mostra que o sistema é estável, e a partir desses valores a gente consegue calcular matematicamente e corretamente o número médio de pares no sistema. E para exemplificar todo esse conceito, a gente usa de maneira matemática as fórmulas que estão exemplificadas nos slides. Boa. Aí no exercício D, o objetivo ele seria determinar o tempo médio que cada cliente ele permanece no sistema. Então, para isso, a gente vai utilizar essa lei de Little, que é essa fórmula que está aí no slide, que vai relacionar o número médio de clientes no sistema com uma taxa efetiva de chegada e o tempo médio de permanência. Então, por essa lei de Little que a gente tem, o E de W ele vai ser igual ao número médio de clientes no sistema dividido pela taxa efetiva de chegada. Como o sistema ele possui capacidade infinita, então não há bloqueio de cliente. A taxa efetiva de chegada vai ser igual à taxa de chegada do sistema, ou seja, um cliente a cada hora. E aí, do item anterior, do item C, a gente já tinha que o número médio de pares no sistema é de 0,875. A gente vai substituir os valores ali na lei de Little, que convertendo esse valor para minutos, a gente vai ter um tempo médio de 52,5 minutos. Portanto,
em média, um cliente ele vai permanecer 52 minutos e meio no sistema, desde a chegada até a finalização do reparo. E aqui, por último, na letra E, eu vou compartilhar aqui a tela para a planilha, mas a gente criou uma planilha para mostrar exatamente essa... Pode parar de compartilhar aqui? A confirmação. Oi? Para de compartilhar não, aqui? eu vou compartilhar aqui. Beleza. Aí, tá mostrando? Tá. Tá. Então, na planilha, a gente vai fazer o item E, que na verdade era uma verificação computacional dos resultados. Então, a ideia vai ser verificar ou confirmar, né, de forma independente, os valores que foram obtidos de forma analítica. Primeiramente, a gente inseriu os valores na planilha, que são os dados do problema, como a taxa de chegada, a taxa de serviço por sapato e o tempo médio de serviço de um par. Depois foi calculada a taxa de utilização do sistema e também o segundo momento do tempo de serviço, que vai ser necessário para aplicar a fórmula. A partir desses valores, a gente conseguiu obter o tempo médio de espera na fila, o número médio de clientes na fila e, por fim, o número médio de clientes no sistema. Os resultados que a gente encontrou na planilha eles coincidem exatamente com os resultados analíticos e confirma que o número médio de pares no sistema é de 0,875 e o tempo médio de permanência no sistema é de 0,875 hora ou 52,5 minutos, quando a gente converte para minutos. Dessa forma, a gente vê que a verificação computacional confirma a consistência e a correção dos resultados obtidos teoricamente. Obrigado, e essa foi a nossa apresentação. Obrigado. Pose. Parar de gravar.